Mais um podcast da BVO, Associação Brasileira de Veleiros de Oceano, e hoje eu tenho a honra de receber o comandante do barco Fitoervas 4Z, Marcelo Belotti, que é atual bicampeão da Semana de Vela de Ilhabela na classe Super 40, entre os barcos de 40 pés, campeão em Ubatuba, bons resultados também em várias competições durante o ano de 2023, 2024, durante esses 2 anos. E agora tem mais um projeto longo pela frente, 2025 chegando. Belotti, tudo bem? Beleza, Flávio, tudo bem aí? Obrigado aí pela oportunidade e legal falar aí ter esse canal com a BVO, muito bom. Legal. Bom, 2024 terminou faz pouco. Eu só queria que você fizesse esse balanço, né? Foi um ano super positivo, onde o Fitoervas conseguiu ótimos resultados, principalmente na Semana Internacional de Vela de Ilhabela, na Super 40, brigando contra grandes nomes da vela brasileira. Num barco tinha Lars Gael, no outro tinha a Turma do Baiar, só gente boa competindo. Conta pra gente como é que foi esse ano de 2024. Bom, a gente vem fazendo um projeto, a gente está indo para o quinto ano, né, do barco, né, do Fitoervas aí, com essa parceria longa com a marca, com a Fitoervas, que dá uma super força para a gente. Obviamente, a gente vem cada vez entrosando mais o time, e vem cada vez aprimorando a nossa velejada. E um início de projeto lá no primeiro ano, que foi um negócio super desafiador, agora as coisas começam a fluir um pouco mais fácil, né? Como você falou, acho que a gente consegue com um time talvez sem grandes estrelas, mas com uma boa gestão, com uma boa organização e com muita amizade, a gente consegue chegar a bons resultados e talvez hoje ser o time a ser batido aí no Soto 40, no Super 40, né? Com certeza, os resultados da Super 40 mostraram isso. Mas você citou o Super Time, mas você é campeão sul-americano de estar na sua tripulação outros grandes nomes também que são muito bons. Até o próprio Futrica é um grande velejador. O Futrica, para a turma só chamar ele de Futrica, o cara tem muita bagagem pela frente, que é o Fábio Brugione, que já está trazendo os filhos também. Mas é o que eu tô dizendo que vocês no início do ano até tiveram, né? Que você acabou tendo aquela contusão, né? Jogador caro sofre uma contusão ali, tentando velejar de outra classe. Você trouxe o Robert Scheid, você trouxe o Fábio Bodra, você trouxe outros caras também para compor o time. Ou seja, não só de uma equipe aquela operária que faz e ganha títulos, mas também você, até por exposição de marca, trouxe grandes nomes da vela, e o grande exemplo é o Robert, né? Ah, sem dúvida. Eu acho que para a gente foi, pô, primeiro, assim, poder contar com o Robert dentro do nosso time, por mais que tenha sido uma etapa lá da Copa Mitsubishi, foi um grande prazer. O Robert é um super amigo, um ídolo para nós, né? Eu falo que a minha geração, assim, pelo menos para mim, eu tenho três grandes nomes, assim, que eu idolatro mesmo, que é Ayrton Senna, Gustavo Kuerten e Robert Scheid, né? Esses três nomes aí foram muito marcantes, assim, para mim, durante toda a minha infância e até hoje. Então, pô, poder contar com ele na primeira etapa lá da Copa Mitsubishi foi muito legal para mim, um desafio assim, quase que pessoal, uma conquista pessoal, apesar de eu não ter velejado junto, Hum. né? Eu velejei muito contra o Robert, mas no mesmo barco eu não tive o prazer ainda de velejar. Mas os meus tripulantes tiveram lá, o pessoal que acompanha o time teve, então foi um prazer para todos e para mim ter proporcionado isso, ter conseguido e ele ter aceito, assim, obviamente, o convite, ele e o filho, né, o Eric. Então foi muito legal. E acho que isso mostra um pouco do trabalho que a gente vem fazendo, né? Eu acho que, como eu reforço, assim, a gente tem grandes amigos, um time muito sério, um projeto super bacana. E como você falou, é claro, a gente tem velejadores ali muito bons, é o caso do Futrica, e de N outros que velejam conosco. Eu também tive alguns títulos, êxito aí na vela. Mas a gente tem a nossa vida em paralelo, né? Todos nós. Então, a gente, sem exceção do barco. E até é muito legal a gente competir em altíssimo nível, conseguindo ganhar muitas vezes de profissionais e conseguindo carregar a vida em paralelo e tendo esse destaque na vela oceânica do Brasil, né? Legal. Antes da gente falar sobre esse aporte que você fala da Fitoerva, você está já com a equipe já há um bom tempo, mas você citou seus ídolos, né? Você falou Ayrton Senna, você falou Robert Scheid, você falou Gustavo Kuerten. A gente está olhando a nova geração chegando agora. Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, tem um menino do tênis agora que é um grande fenômeno, né? Que foi o campeão
nas classes juvenis, já está no aberto da Austrália, por exemplo, classificado para a primeira rodada. E tem a nova geração, que tem no seu barco o Said e tem tua filha também, que com muito pouca idade, com apenas 5, 6 anos, já consegue resultados expressivos junto com você, é claro, com toda a supervisão, mas ela já tem isso. Ou seja, tá na essência do Fito Evans e na sua botar essa formação, porque você não tem só sua filha, tem seu sobrinho também e tem os filhos dos outros velejadores. Eu citei os filhos do próprio Futrica, que já competem com ele, já disputaram até Mundial de Snipe juntos. Então, eu queria que você falasse também dessa renovação, a nova geração entrando cada vez mais no Fito Ervas. Olha, Flávio, assim, acho que essa. Eu vou começar, assim, de certa forma, endereçando esse assunto de uma maneira talvez interessante e inusitada. O que eu posso falar é que a vela trouxe muito resultado para mim. É, eu, como ser humano, como profissional, no meu dia a dia, na minha família, no meu trabalho, a vela trouxe muito resultado. Então, eu faço questão, de que os valores do esporte, da vela, desse esporte que é a vela, que eu consiga levar para as minhas filhas. E o que eu mais puder levar para outros jovens também, se eu puder incentivar eles nessa linha, eu vou levar. Então, é o caso, como você bem citou, o Douglas Said, que é um menino que saiu de um projeto social, né, da Ilhabela, velejou bastante tempo em alta performance na classe Optimist, incentivado por um projeto lá da Escola de Vela Lars Grael e Prefeitura de Ilhabela, e que depois acabou talvez ficando, né, meio que solto, né, sem grandes oportunidades. Nós acolhemos ele na tripulação e hoje ele é quase que a gente faz um papel, ele é um filho nosso, né, dentro do esporte. Então, a gente cuida muito dele e, enfim, eu gostaria de fazer por mais pessoas o que eu tenho tentado fazer por ele, assim, o que eu tenho feito por ele, todos nós temos fazendo aí pelo Said, mas eu não consigo. Então, eu vejo, eu sou muito feliz com a evolução do Douglas Said como ser humano, não só como velejador, tá? E eu faço muito essa reflexão para ele. Então, isso é muito legal. Você vê o caso das minhas filhas. Então, você acompanhou aí, né, ao longo do ano passado, eu corri alguns campeonatos com a minha filha Gabriela, a minha mais velha. Aos pouquinhos eu estou envolvendo a mais nova já. A Gabriela acabou de fazer 6 anos. A Vitória ainda tem 3, vai fazer 4 em fevereiro agora de 2025. Então, é super importante a gente começar a envolver eles, valores, etc., e para poder também fazer as coisas junto com a gente, né? Acho que isso é um grande prazer para mim também, uma grande satisfação. E o caso também, obviamente, dos filhos do Futrica, do Fábio Brugione, né? Tanto o Luca quanto o Deco, pô, são grandes velejadores, assim. O Luca, assim, é obstinado por vela, tá velejando de snipe no altíssimo nível, corri mundial com ele em Cascais, em Portugal, no ano retrasado. Então, assim, é um grande prazer poder velejar com eles e ver a evolução desses meninos aí na vela, né? Sim, isso é muito interessante e a gente vê o trabalho sendo feito, esse fomento que a vela, e até esse canal aqui, a Associação Brasileira de Veleiros do Oceano, sempre busca também ver essas iniciativas para que cada vez mais jovens participem de regatas, não só em classes de monotipos, classes que são olímpicas e pan-americanas, mas também na vela oceânica, porque tem várias oportunidades de crescimento e também de emprego, né? Você citou o próprio Douglas Said, que é um menino que com certeza no futuro, se já não acontece, em breve vai acontecer de receber propostas para trabalhar e ser tripulante em grandes equipes também, não só no Brasil, mas fora, até pelo incentivo da própria língua inglesa que ele vem estudando, vem sendo apoiado pelo Fito Ervas. Agora, por falar em Fito Até Ervas, mais, Flávio, se você oi, me permite, até claro. mais do que isso, assim, o Douglas Said, assim, acho que na minha opinião, hoje, ele começou lá no nosso barco, até com um nível de responsabilidade muito alto para mim, porque ele era menor de idade na época, então, enfim, a gente acaba assumindo alguns riscos além do que gostaríamos. Mas hoje, enfim, já é um menino grande e peça muito importante no barco. Então, a função dele é uma função essencial. Eventualmente, se ele está machucado, como eu tive no começo do ano, a minha vontade de velejar é muito menor, porque ele faz uma falta muito grande no time. Mas mais do que isso, hoje, além de velejador, o Douglas Said, por exemplo, é um empreendedor. Ele montou uma hamburgueria na Ilhabela
E o intercâmbio entre nós, entre os velejadores do barco, eu, o Fábio, etc., podendo contribuir no empreendedorismo dele, Claro. eu acho que é muito interessante. Então, esse nível de relacionamento, que para ele acaba sendo uma oportunidade, pô, transformou ele, sabe? Eu acho que é um cara muito mais preparado hoje para a vida e eu acho que a vela trouxe isso para ele. Então, às vezes, muitas vezes a gente não acaba não pensando nessa derivada que, além do esporte, o que acaba proporcionando para esses meninos, né, a experiência de estar junto da vela oceânica. A vela de monotipo, como você bem falou, super importante. Ela é a base, ela que ensina mesmo a sensibilidade na vela. Mas a vela oceânica dá essa oportunidade do intercâmbio, da conversa, do relacionamento com outras pessoas, falando que, pô, a gente viaja num barco com 11, 12 tripulantes. Então, acho que essa é uma experiência super interessante que eu tive, uma satisfação muito grande, e espero que o Douglas Said, como todos os outros meninos que estão velejando com a gente, tenham um futuro brilhante. É isso que a gente faz também. É isso aí, isso é super importante. Vamos falar mais também sobre essa novidade aí dessa hamburgueria que a gente vai em Ilhabela. Depois a gente conta para vocês todos os detalhes desse empreendedorismo que a Vela Oceânica, o esporte ajuda isso, mas ter o Marcelo Belotti, ter o próprio Futrica como mentores, isso aí é uma faculdade interessante, e tanto aprende na teoria quanto na prática também. Belotti, fala pra gente agora da temporada 2025, uma temporada bastante repleta de grandes competições. A gente tem o Campeonato Brasileiro de Oceano agora no feriado de Páscoa, né? Toda a sequência da Copa Mitsubishi, 4 etapas, concluindo com a Sir Peter Blake, que é a última regata do ano, a própria Semana Internacional de Vela de Ilhabela, entre outras grandes competições. Como é que está priorizado para esse ano, Belotti? Bom, Flávio, a gente tem um calendário, né, que nem você citou, acho que talvez as principais competições do ano aí de 2025, vai. Então, vou reforçar aqui. Talvez a gente tenha como grande competição o Campeonato Nacional Brasileiro de Vela Oceânica, depois a gente tem Semana de Vela, todas as etapas da Copa Mitsubishi, enfim, quem às vezes está escutando aí fala, pô, beleza, isso aí espalhado no ano, pode ser que não sejam nem tantos compromissos. Mas o que eu posso falar é que para montar o circo, para você conseguir montar um projeto que a gente consiga estar em nível competitivo em todas essas competições, o trabalho começou lá no ano passado, né? A gente começa a sempre pensar no ano seguinte, nas mudanças de projeto, na manutenção do barco, nas pequenas alterações que a gente pretende fazer. Então, a gente está com uma expectativa. Bom, todo ano novo renovam as esperanças. A gente sempre acha que a gente pode ter aprendido alguma coisa com os anos passados e aplicar essas coisas aí para a gente ter resultados no futuro. Então a gente está super otimista aí com o barco. Esse é um barco que a gente, como eu já falei, estamos velejando já indo para o nosso quinto ano, e esse barco vem sendo melhorado ano a ano. Então, assim, hoje eu acho que a gente está com uma equipe muito madura e com um barco muito bom, e a gente tem expectativa, obviamente, de fazer bons resultados. É óbvio que também os outros times andam na mesma linha, então vamos ver aí, fica a expectativa primeiro para a primeira prova, né, para o primeiro encontro entre todos os barcos. E obviamente eu acho que o nosso grande deal aqui é conseguir chegar na semana de vela no ápice, né? Então isso também entendi. Não adianta, a gente não consegue se manter no topo muito tempo, principalmente numa equipe que tem muita gente. Então a gente tem que começar a aquecer os motores com parcimônia e chegar na hora que a gente precisa, com toda a potência, seja do barco, seja dos equipamentos, a gente preservar os melhores equipamentos, etc. Com o time, porque se a gente é muito massa também no início, a gente chega lá com o time talvez cansado, estressado. Então, esse tipo de cuidado, assim, é uma coisa que com o tempo a gente, e com os projetos, a gente acaba aprendendo e acho que a gente está num bom pace. Muito bom, muito bom. Conversando aqui com Marcelo Belotti, comandante do barco Fitoerbas, um barco S40, que é o atual bicampeão da Super 40 da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, entre outros títulos também, ganhou em Ubatuba e várias competições também na classe Snipe. Marcelo Belotti, como ele já citou nessa entrevista, junto com a filha Gabi, conquistou ótimos resultados também na classe Snipe. Mais duas perguntinhas para a gente finalizar. A primeira é sobre patrocínio, o marketing esportivo, ou como vocês queiram abordar esse nome. Você sempre
teve, né, muitos patrocinadores, sempre brigou por isso, muitos contatos, talvez um dos primeiros aí a dar naming rights a empresas também, né? Isso já vem muito do passado, mas ultimamente teve uma perda disso e voltou, você começou a reativar, e o case de sucesso é o próprio Fitoervas, com várias ações, sempre fazendo coisas diferentes a bordo. Mas outras equipes também têm os seus patrocínios e você conhece muito bem. Como é que você vê esse mercado de patrocínio e por que é tão importante e qual é a grande vantagem de se patrocinar um barco para a vela oceânica, uma equipe de vela? Qual a vantagem que o patrocinador tem com isso? Tá bom, boa pergunta. A gente, enfim, como você bem sabe, acho que eu tenho alguns anos de vela, e talvez tenha conseguido aí velejar em alto nível, e talvez um degrau acima da capacidade do meu bolso, porque a gente tem tido um certo êxito aí na busca de patrocínios e também na recorrência dessas marcas, enfim, na felicidade, na satisfação dessas marcas estarem com a gente. Primeira coisa que eu posso falar é que imagino eu que cada esporte, né, conheço mais da vela, ele tem o seu apelo, né? O que eu vejo que talvez tenha sido uma campanha bastante acertada no nosso time e na minha gestão é a gente conseguir levantar esse apelo do esporte. Então, a vela é um esporte que traz muito relacionamento, que traz muito visual, é muito plástica, enfim, ela talvez não traga para uma marca a escalabilidade que uma marca precise, talvez para escalar a venda de um produto, etc. Mas o posicionamento da marca, as imagens, então a gente trabalha muito bem isso. Nesse mundo digital, né, Flávio, que você conhece tão bem, a gente também tem tido muito trabalho com influenciadores, então o esporte à vela é um esporte muito inclusivo, numa tripulação de 12 velejadores, muitas vezes a gente consegue colocar pessoas interessantes, influenciadores digitais dentro do barco, então esse tipo de intercâmbio é um intercâmbio que a gente vem acertando muito nos últimos anos, e a gente tem conseguido se movimentar muito bem nesse sentido, então a gente é sempre muito criativo de conseguir fazer alguma ação que a gente consiga, de certa forma, entre aspas, roubar a cena e trazer um bom resultado para o nosso patrocinador. O maior exemplo, talvez, uma maturidade do nosso projeto, a gente vê muitos times na vela com patrocínio agora, assim, não muitos, mas assim, alguns que têm mais destaque conseguem patrocínio, mas é uma satisfação muito grande para mim poder chegar e falar que a gente está renovando o quinto e o sexto ano com a Fitoervas. Isso, para mim, é uma satisfação grande, porque isso mostra, de fato, que a gente está no caminho certo, né? Talvez você ser muito bom de pitch de venda e conseguir vender um ano de patrocínio tem um valor. Quando você fecha o quinto e o sexto ano de um mesmo patrocinador, fala, pô, acho que eu estou de fato gerando um resultado. Então, isso para mim é muito interessante. E do nosso lado, acho que tem um ponto importante, porque, como eu falei no começo aqui da nossa entrevista, é, nós temos aqui nossas vidas profissionais paralelas, tá? Só que a gente gosta de velejar a sério, a gente gosta de velejar em altíssimo nível, e a gente para conseguir velejar nesse alto nível, a gente precisa da ajuda de um patrocinador, e é o que vem acontecendo nos últimos anos. Hoje a gente não tem fins lucrativos. O nosso projeto, ele visa a gente conseguir velejar em alto nível, talvez esse seja o nosso lucro, o nosso resultado é conseguir velejar bem, com equipamento legal, fazendo troca e manutenção no barco, etc. E em contrapartida, todo o dinheiro que a gente arrecada, ele é retornado para o patrocinador, seja da forma que for. Então, a gente, de fato, dá resultado para o patrocinador, porque a gente ativa o patrocínio, a gente realmente investe para que ele saia satisfeito no final do ciclo. Então, talvez esse seja também um fruto aí do resultado de estar conseguindo fechar o quinto, sexto ano. Então, é um trabalho a quatro mãos com o patrocinador e levando para ele o que tem de melhor no esporte, sendo criativo, com a cabeça voltada, de fato, pro resultado e não para tirar resultado financeiro para os nossos bolsos. Então, acho que essa é o pitch, isso é transparente com todos os patrocinadores e é o trabalho que a gente vem fazendo. Até porque a gente tem a nossa vida profissional em paralelo
mas gosto de velejar em alto nível. Então, as coisas se equilibraram assim, a gente conseguiu adaptar as nossas agendas para que funcione, e tudo vai muito bem nesse sentido. Muito bem. O marketing esportivo a bordo, né, na vela, tem várias possibilidades, né? A gente também, como você citou todas elas, mas a gente tem o team building, né? Para você fazer ação com empresas a bordo, um passeio de barco é inesquecível nesse ambiente inovador, e também um ambiente muito despojado que é a Vela Oceânica, grandes nomes do mercado financeiro, grandes líderes empresariais estão velejando e é também uma oportunidade de fazer marca de relacionamento além do team building e, claro, esportivamente é legal, uma experiência que ninguém nunca mais vai esquecer. Pelote, para a gente terminar, agora eu queria perguntar sobre o trabalho da BVO, e principalmente você, que é um dos diretores, faz parte, ajuda, contribui com ideias, também com todo o seu envolvimento com a Vela Oceânica para esse crescimento, né? A gente sabe das dificuldades que a gente vem passando agora em relação a novos barcos pela questão tanto de importação quanto do valor do dólar, dificuldade econômica, mas são criadas alternativas para que a vela continue num nível interessante, que o Brasil seja um bom competidor na vela oceânica latino-americana, né? A gente sabe dos rivais Argentina e Uruguai, que mesmo com mais problemas econômicos que a gente, conseguem ter bons velejadores também, eles têm soluções criativas até em desenvolvimento de barco, né? Muitos argentinos são um dos principais desenvolvedores, o próprio Soto, né? Soto Acelva, que é argentino, que desenvolveu o barco do Fito Ervas, entre outros barcos também. Mas eu queria que você falasse disso, né? Do trabalho de inovação feito e aproveitar o que a gente tem de bom, criar novidades. No ano passado foi testada na Semana de Vela o sistema do High Point, ou seja, são feitas alternativas para que evite só um vencedor. Né? No caso, o Fito Ervas acabou vencendo duas vezes, mas vocês ganham pela habilidade de vocês, não por questões extra-campo, digamos assim. E como a BVO vem ajudando todo esse trabalho? Ótimo, é um ótimo ponto, Flávio. Assim, o que eu posso te falar, enfim, eu estou envolvido, então talvez um pouco conflitado aqui para falar, mas no final a liderança do Baiar aí como presidente, né, da BVO, que está liderando a BVO nesse momento, eu vejo a BVO como um importante figura no direcionamento estratégico da vela oceânica no Brasil. Eu acho que o entendimento da organização no passado era um entendimento nos últimos anos, era um entendimento que, na minha opinião, estava um pouco obscuro, assim, a gente não conseguia entender muito a função da BVO na vela oceânica, entendia talvez como guardiã das regras e etc. E hoje você vê que o trabalho da BVO é muito mais ativo no sentido de direcionamento estratégico mesmo. Como você falou, por N razões, mas uma constatação importante, você pega que países como a Argentina, que tem mais dificuldades econômicas recentes do que teve o Brasil, tem uma cultura náutica e talvez não tenha a costa que nós temos, né? No final eles se resumem a um espaço para velejar cá entre nós bem pior do que o nosso, mas eles têm uma cultura náutica muito mais difundida. Então, a BVO talvez tenha uma grama alta aqui, uma capacidade de melhorar a nossa vela oceânica no Brasil, e agora me parece, assim, tá muito adequada e muito dedicada à gestão do Maiar nesse sentido. Então, você vê que a BVO está sendo muito proativa, que nem você falou, em inovações, em ideias e teste, e ao mesmo tempo não está sendo exaustiva, ela está escutando os velejadores, ponderando de maneira, na minha opinião, de maneira muito correta, enfim, ela escuta, ela pondera e ela ativa eventualmente ações que podem de fato melhorar muito a relação da vela oceânica no Brasil. Então, eu tenho conversas assim constantes no ano novo agora. A gente logo após o Natal a gente viu que teve a largada da Sydney Hobart, e a gente infelizmente tivemos algumas situações de emergência e fatalidade, e isso logo levantou um alerta e a gente, mesmo durante a regata, eu e o Baiar começamos a conversar em relações à segurança, como que a gente consegue adotar medidas de segurança, treinamento, porque claramente teve um dos tripulantes que sofreu um acidente que conseguiu se salvar por ter o equipamento correto e saber o procedimento também adequado para conseguir se salvar. E teve êxito e conseguiu salvar a vida dele.
Será se nós teríamos ou, na maioria das vezes, nós somos negligentes? Então, tem ações, você vê que a BVO está bastante atento ao que vem acontecendo e conseguindo, assim, de certa maneira, agir de modo a conseguir endereçar isso para os velejadores de oceano. Estou dando esse exemplo da segurança, mas tiveram alguns outros, como você falou, a diferença de pontuação durante a semana de vela, talvez a unificação ali da regra RGS, acabando com o bico de Pro. proa e fazendo a RGS, enfim, outras sugestões que eu acabo dando, talvez meio aspiracionais aí, de conseguir concentrar cada vez mais dentro de uma regra só, para a gente parar de subdividir o que já não é tão grande. Enfim, acho que está sendo feito um trabalho, na minha opinião, muito adequado na BVO, e ela está entregando um grande retorno aí para os associados, e quem sabe a gente consiga cada vez fortalecer mais a entidade, com mais associados, e que a gente consiga, de fato, ter uma entidade mais forte que consiga direcionar melhor ainda os nossos interesses, seja nessa gestão, seja na que a gente vai passar o bastão. É isso aí. Bom, muitas respostas interessantes aí, sempre muito bom te ouvir. Belotti, apesar de novo, parece já um ancião da vela aí, sabe tudo de vela oceânica, um papo super legal. Nova geração aí tem que acompanhar essas pegadas. Sorte do Said aí, que tem um grande mestre aí, tá trabalhando com ele. Belotti, obrigado. Sorte é minha de ter os amigos que eu tenho velejando comigo, o Said velejando comigo. No final, isso aqui é tudo uma grande troca, cara. É tudo uma grande família. Então, pô, eu queria, Flávio, agradecer, sim, sabe, a todos os meus competidores, enfim, os comandantes dos outros barcos. No final, a gente tem uma briga muito dura na água. Muitas vezes a gente acaba virando a cara um para o outro depois das provas, mas no final é a nossa vida, é o que a gente gosta de fazer. Então, no final, é quase que uma grande família. E todos os fornecedores, enfim, o pessoal que tira foto, os clubes que recebem a gente, você da Onboard, Flávio, que faz um grande trabalho aí no meio. É, pô, enfim, eu queria mais uma vez agradecer, né, todos os meus patrocinadores, né, a Fitoervas, que leva o name right, que é o nosso patrocinador principal, a Galápagos, que tem feito um trabalho com a gente já segundo ano, a Volvo Penta, a Pierbolt. Então, são todos players importantes para que a gente consiga montar o circo e se divertir e gerar algum impacto aí na sociedade positivo. Muito bom. Conversei então com Marcelo Belotti, comandante do barco Fitoervas e também velejador, principalmente da classe Snipe e da classe Star também. Belotti, obrigado. Boa sorte em 2025. A gente vai se Obrigado. falando durante toda a temporada. Bons ventos em 2025. Vamos lá. Um abraço.